Olá, gente que segue o nosso canal, um forte abraço, Deus abençoe a cada um de vocês com muitas bênçãos dos céus. Gente, agora são 11 horas e 29 minutos, hoje dia 3 de março de 2026. Eu sou Elivan Alexandre e você está conosco, como sempre, no nosso canal Elivan de Olho nos Fatos. Um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos estarmos falando do caso das crianças desaparecidas do Bacabal, porque se a gente parar, se a gente se calar, eu acredito que é o que algumas pessoas querem, né? Querem que a gente fique em silêncio, que a gente não se manifeste, que a gente não fale mais nada. Sabe para quê? Para que esse caso seja esquecido. Mas nós somos meio teimosos, né? E a gente não para assim, sem ter uma resposta que a população quer, que o povo brasileiro quer, né? A Justiça do Maranhão não sabe ainda o que realmente dizer ou falar. A Justiça do Maranhão, na minha opinião, parece estar perdida sem ter uma resposta, porque nós vemos aí dois relatos vindo da própria Justiça. Dois relatos. Um, para mim, parece ser mais verdadeiro, que é o relato que foi trazido pela Clarice. O que foi que a Clarice disse, gente? Vamos colocar aqui para vocês verem. O que foi que a Clarice disse? Esse relato aqui, para mim, é o mais original, na minha opinião. Passaram para mim, foram bem sinceros comigo, né? E falou: Clarice, os teus filhos foram levados. Chegaram já a falar para você, confirmar que seus dois filhos foram levados. Foram levados, eles falaram para mim. Foram levados. E que os meninos nunca teve naquela casa caída. Nunca teve ali. Vocês estão escutando, né? Isso foi a palavra de um investigador que estava ali no caso. E que as crianças nunca foram na casa caída. Eles só passaram, mas com alguém. Ali eles só passaram para colocar o Cauã. Entendi. Porque o secretário de segurança mesmo, em entrevista coletiva, informou, né? Que os meninos teriam ido até a casa caída. Então, já de contrapartida, já tem essa informação que nunca os meninos estiveram ali. Nunca tiveram lá naquela casa caída. Nunca tiveram ali. Na minha opinião, essa é a versão verdadeira. Na minha opinião, não estou aqui também dizendo que a outra não é, enfim, mas é a minha opinião. Que esse investigador chegou para Clarice e falou isso. Agora vocês vão ver qual foi a versão do delegado, né, que ele não disse, né, diretamente que a Clarice e que esse investigador que teria passado isso para Clarice estaria mentindo. Ele não disse diretamente, mas indiretamente ele fala assim. Vamos ouvir o resto do relato da Clarice e eu vou colocar também do delegado. Se eles passaram, foi com alguém. Ali o Cauã só foi colocado. Então essa informação nova você recebeu de um policial. Foi. Policial investigador, que esteve aqui em casa e me falou isso. Sim, sim. E aí você ficou surpresa na hora em que recebeu essa notícia? Eu fiquei surpresa, porque desde o começo a minha fala foi firme. Meu coração de mãe, que mãe sente. Não se engana. Eu sempre falei, eu digo, meus filhos foram levados. Porque se eles tivessem se perdido na mata, eles não teriam ido tão longe. Voltavam logo, né? Eles ficavam, no chegar à noite, eles iam parar, ficar chorando, sem saber para onde ir. Sim, né? Sim. Eles não iriam tão longe. E eles mesmo chegaram a falar, ó, as crianças não chegariam nem a ter essa metade daquele caminho de qual foi encontrado. Olha só. Frise isso que eu vou... A Clarice disse que foi um investigador. Na conversa, a Clarice deixa claro que não foi só um que falou. Porque ela disse, eles falaram... Eu vou voltar aqui um pedacinho pra gente ver. Vamos ver aqui. Sem saber para onde ir. Sim, né? Sim. Eles não iriam tão longe. E eles mesmo chegaram a falar, ó...
E eles mesmo, tá no plural aí, acredito que tem mais de um investigador falando isso para Clarice, porque eles mesmos chegaram a falar que Isso não chegaria nem a terça metade daquele. Que as crianças não chegariam nem a terça metade daquela distância que foram. Então, enquanto a Clarice traz esse relato do investigador que falou para ela, aí a justiça está em silêncio, está calada, sem se manifestar em relação a esse comentário da Clarice. Porque eles não poderiam chegar, né, numa rede, ou num canal de YouTube mesmo, ou numa televisão, ou no canal de YouTube, chegar e dizer, olha, não é bem assim, a gente vai ter que explicar aqui o que aconteceu, o porquê dessa fala da Clarice, mas não, eles não falam nada em relação a essa fala da Clarice, não falam nada. Não diz que ela está mentindo, não diz que ela está equivocada, não diz que o investigador não disse isso, porque aí o negócio ia ficar mais sério, até eles provar, né, e fazer a Clarice voltar atrás com essa versão dela aí, seria difícil. Então eles ficam colocando aí algumas versões, fazendo algumas manobras, para que as pessoas venham entender que a Clarice estava mentindo, ou que ela estava equivocada. Mas como era que a Clarice ia... Gente, como era que a Clarice ia inventar uma conversa, ia arrumar uma conversa dessa, tratando-se de um investigador, ou de mais de um investigador? Eu sei que, né, a Clarice não ia fazer isso não, gente. Isso era uma responsabilidade muito grande da Clarice, tá? Falando que o investigador disse a ela, vamos deixar bem claro. Ela disse aí, vamos deixar bem claro para você. Seus filhos nunca entraram na mata e nem nunca também tiveram naquela casa caída. E ela deixou isso bem claro. Então ela não ia arrumar essa conversa tratando-se de um investigador, né, de uma autoridade, digamos assim, porque seria muito sério para a Clarice falar isso. Mas aí, como eles não querem dizer que a Clarice está mentindo e que o investigador não teria dito isso, talvez o investigador já tenha sido chamado, né, na sala fria para ter uma conversa em relação a isso, ou porque, para que você falou isso? Não era para ter dito. Agora a Clarice abriu a boca, agora a Clarice né, colocou no ventilador. Todo mundo está sabendo que as crianças não entraram na mata e nem foram também para aquela casa caída. Mas eles ficam em silêncio, aí traz uma versão diferente, não dizendo diretamente que a Clarice está mentindo, mas para um bom entendedor, meia palavra basta, e nas palavras do delegado aqui, ele está dizendo que esse investigador não disse isso e que a Clarice estaria mentindo. Vamos ver o que o delegado diz aqui. Confirmado que realmente as 3 crianças estiveram ali, foram 4 cachorros, 4 K9s que foram com os odores específicos das 3. Então ali foi confirmado que realmente as 3 crianças estiveram ali, foram 4 cachorros, 4 K9s que foram... Já está desmentindo o que a Clarice disse. Porque a Clarice disse que o investigador disse que as crianças nunca tiveram na casa caída. Aí vem o delegado agora para desmentir o que a Clarice disse, não diretamente. Ele não diz aí na entrevista. Eu acredito que se teve um repórter inteligente, que eu sei que tem aí, nessa hora aí, ele talvez tenha, nessa coletiva aí, tenha dito ou tenha perguntado. Mas em relação à versão da Clarice, que um investigador disse a ela que as crianças não tiveram na casa caída e nem dentro da mata. Mas não sei. Vamos aguardar ver se tem outro corte falando sobre isso. Então ali foi confirmado que realmente as 3 crianças estiveram ali, foram 4 cachorros, 4 K9s que foram com os odores específicos das 3 crianças. Quando se passavam da Agatha e do Alan, os cães iam em direção ao rio. Faziam o mesmo percurso que o Cauã teria explicado onde teriam ficado na casa e iam em direção ao rio. Quando era do Cauã, ele pegava a trilha onde o Cauã foi localizado, o que comprova que os cães tinham um veredito real que as crianças teriam tido ali e ido no local correto. Vocês querem saber a minha opinião verdadeira mesmo em relação a isso? Eu vou, né, estar do lado da Carla e do Regis.
O que é que a Carla e o Regis dizem sobre isso? Eles dizem o seguinte: infelizmente, a verdade é que a polícia, a justiça do Maranhão, está perdido ou perdidas. Estão perdidos sem saber o que trazer, o que falar. Eles não sabem, ou os sequestradores fizeram um negócio muito bem feito, que dobraram eles, colocaram no bolso, ou então eles estão sem resposta, eles não sabem o que falar. Eles não sabem verdadeiramente o que falar em relação a este caso Bacabal. Esse caso das crianças desaparecidas de Bacabal é um caso que tem enrolado a justiça, não sabe dizer o que aconteceu, ou sabe e não pode falar. Eu não sei o que é que está acontecendo, gente, mas é de arrepiar a situação. Olha só. Tivesse passado o odor específico de cão, se ele não tivesse subido, poderia pairar uma dúvida. Mas a partir do momento que ele subiu e não foi um cão, foram 4 que confirmaram, as nossas buscas e investigações partiram para ali. Ou seja, a gente já tinha o ponto zero, ou seja, onde eles estiveram juntos pela última vez, e ali nossa investigação iria dar continuidade. A partir de então, a gente poderia ter um crime? Poderia, né? A gente analisou com uma probabilidade remota, porque está, vamos dar um exemplo, um algoz encontrar 2 crianças perdidas e ali fazer o mal. Poderia ter essa possibilidade? A gente não pode descartar. Poderia terem caído, igual falaram que a gente tinha dado essa versão, que eles teriam efetivamente caído no rio, ia se afogado, morrido. Essa versão não foi dada a momento nenhum oficialmente pela Polícia Civil. Seria uma das hipóteses? Sim, como várias hipóteses podem ter ocorrido a partir dali. Mas o que a gente tem pontual é que até aquela chegada não existe uma 4ª pessoa envolvida. Não existe ninguém que andou com as crianças na mata, não existe ninguém que alimentou essas crianças na mata. A partir de quem? A partir da versão da testemunha que a gente tem, que a principal prova que a gente tem é a testemunha, que é o Cauã. E ele, como eu falei, ele é firme nas suas palavras, não foi uma pessoa só que o ouviu, foram várias pessoas e profissionais especializados que o ouviram e conseguiram extrair dele essas informações. Bom, gente, no programa aí do Eita Bacabal, né, a gente vê essa versão aí do delegado, uma versão que, na minha opinião, estão sem resposta para o caso, estão sem resposta, não sabem realmente dizer o que verdadeiramente aconteceu, ou estão, de uma certa forma, trabalhando para fazer uma manobra aí para que essas crianças sejam entregues. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Tem mais um relato dele aqui, né? Quando ele começou a dar essa entrevista, ele falou o seguinte: isso, como eu falei, a gente teve a investigação acreditando que havia um crime e que seria desvendado rapidamente, né? Porém, foram se passando os dias e no 3º dia a gente teve a grata surpresa. Se perderam aí, na minha opinião. Acharam que a situação era bem fácil, acharam que a situação não era tão difícil de ser resolvida, não fecharam as portas, né? Ficaram focados naquele mato ali e no rio, enquanto quem estava com as crianças estava saindo fora. E, na minha opinião, o relato trazido pelo investigador, a Clarice, é o relato que, na minha opinião, está valendo, né? Na minha opinião, as crianças não entraram na mata e nem muito menos naquela casa caída. Se passaram na casa caída, foi com alguém, e esse alguém foi quem levou as crianças até as encomendas, que na minha opinião foram encomendados. Agora, se a polícia não consegue trazer uma resposta, aí fica a gente aqui, de uma certa forma, né, se perguntando como vai se findar, o que vai acontecer, né? Nós temos outras informações aqui, e a gente está apurando primeiro para poder trazer aqui, para ver se isso realmente faz sentido. Porque, gente, a situação é muito séria. Caso Bacabal, na minha opinião, estão deixando o tempo passar. Na minha opinião. Isso é opinião
sabe, conjecturas. Estou esperando o tempo passar. O tempo passando, as pessoas vão esquecendo. Principalmente, se viralizar um outro caso aí. Olha, gente, se viralizar um outro caso, olha, é fato isso que eu estou falando para vocês. A gente trabalha na plataforma, a gente trabalha com esse tipo de comentários, enfim. E é fato isso. É viralizar um outro caso, é viralizar boa parte, não vou dizer todos, vou generalizar e dizer todos, mas boa parte, a maioria das pessoas esquecem o caso passado. A maioria. Viu? A maioria. Então, estão, na minha opinião, esperando acontecer um caso, viralizar. Esse caso viralizando, as pessoas vão focar muito no caso atual e esquecer o caso passado e pronto, colocam uma pedra em cima e já era. Na minha opinião, é isso que estão, né, esperando acontecer. Mas Deus ajude que não seja esquecido. Deus ajude que as pessoas continuem batendo com a tecla em cima. Eu estava vendo uma live do André ontem, do André Luiz, né? E a live dele, alguém fez a pergunta sobre alguma novidade sobre o caso das crianças de Bacabal. Ele disse, tem novidade sim, só que não posso falar agora. E eu não sei que novidade é essa que o André tem, que ele não pode falar ainda, mas vamos aguardar, né? Estamos aqui aguardando, o André está lá, né, pessoalmente, em Bacabal, o Romarinho também está lá em Bacabal, a Meuri também está lá em Bacabal, enfim, muitos repórteres estão ali trazendo algumas informações e a gente aguarda que dê tudo certo, né? Mas aí, deixa a sua opinião. Qual a versão que você acredita? Coloque o seu comentário aí. Na versão trazida pela Clarice ou na versão trazida pelo delegado? Qual a versão que para você parece ser mais real? Porque, na minha opinião, a versão da Clarice, ela é mais verdadeira. Gente, um forte abraço. Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos ficarmos por aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer uma live também em relação a esse caso. Não esqueça de deixar seu like. Não esqueça de deixar o seu comentário, que é de grande importância. E outra, compartilhe. A sua opinião também é de grande importância. Quem está falando a verdade? A Clarice ou o delegado? Forte abraço e até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Tchau, gente.